onde estás? Respondeu-lhe o homem, verso 10: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Diga assim comigo: ouvi a tua voz e tive medo. Isso aqui é Adão falando ao Senhor. Preste atenção. Deus lhe perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua concepção. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Verso 20. Chamou Adão a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles, diga comigo, túnicas de pele, para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Só até aí. Feche os seus olhos por um instante, meu irmão. Queria convidar você a orar ao Senhor nessa manhã. Mas o que eu queria que você orasse nessa manhã é por gerar uma santa expectativa no seu coração por aquilo que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Gere uma santa expectativa em você hoje, dizendo: Senhor, eu quero ser ministrado por Ti nessa manhã. Abra sua boca agora. Eu não vou orar por você, eu quero que você ore. Essa expectativa é sua, então você vai falar com Deus. Fale com o Senhor agora, querido. Comece a falar para o Senhor. Abra sua boca e diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero receber do Senhor, eu quero ser ministrado pelo Senhor, eu quero ter vida do Senhor em mim nessa manhã. Eu estou aqui não é por um acaso, eu estou aqui para ser edificado pelo Senhor. Fale com Ele agora, querido. Fale com Ele nesse momento. Fale com o seu Pai. Ele quer trazer o melhor para você. Ele quer te dar o melhor. Ele quer trazer vida sobre você. Ele quer trazer uma palavra de vida sobre a sua vida. Ó Santo Espírito de Deus, nós oramos nessa manhã para que a Tua graça superabunde sobre nós, que a vida do Senhor habite no meio de nós. Usa-nos, ó Pai, como instrumento de bênção. Que cada coração desejoso pelo Senhor nessa manhã, cada mente desejosa por receber a Tua palavra, cada coração sedento por Ti, seja inundado por esse amor, seja inundado por essa verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Sabe, irmãos, já há alguns dias eu venho orando ao Senhor para que nós, como igreja, possamos entender de fato o valor que há no corpo e no sangue.
Sabe, nós fazemos essa reunião uma vez por mês. E uma vez por mês deve ser feita na célula. Mas uma coisa que eu tenho orado ao Senhor: será que nós entendemos de fato o valor que há nisso? Será que nós entendemos de fato o valor que há em celebrarmos a ceia do Senhor, em participarmos do corpo e do sangue de Jesus? Que valor que há nisso? Será que para nós fazemos disso uma mera reunião diferente, especial, onde muitas vezes convidamos todos os irmãos da célula para vir e dizemos: irmãos, vamos lá, domingo agora é culto de ceia, Deus vai ministrar ali, vamos ter um ambiente profético, vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Tudo isso, irmãos, é muito bonito, tudo isso é muito motivante. Mas a minha santa expectativa com você hoje é que seja mais do que uma empolgação. Você tem a revelação disso. Sabe, me desculpa se eu ficar emocionado com você hoje, mas eu tenho orado muito por isso. Precisamos ter revelação disso aqui, irmãos. Isso aqui não é simplesmente uma reunião diferente. Hoje você vai participar de algo. Você vai sentar à mesa do Senhor. Você vai estar diante dele dizendo: Pai, que bom é poder ser participante do teu corpo, participar dessas coisas. Nós sempre ensinamos os irmãos que na nossa igreja, todos aqueles que são batizados no nosso meio, em qualquer tipo de igreja evangélica que você tenha sido batizado, você pode ceiar conosco. Ontem eu estive lá em Ubá para a nossa cerimônia ali, né, na nossa festa de batismo. E irmãos, aconteceu algo tão tremendo lá, que, olha, eu nunca tinha visto. Nós fomos lá, eu e o pastor Azemar. O pastor Azemar está aqui, como eu falei semana passada, está ministrando lá na igreja metodista. Provavelmente daqui a pouco ele deve chegar aí. Está toda a sua família, meu sogro também está aqui, né? Veio nos visitar. E o pastor Azemar, eu falei com ele, falou: olha, amanhã eu tenho batismo lá em Ubá. Ele falou: vamos junto, quero ir com você. Vamos. E nós fomos. E aí chegando lá, o Luciano falou: olha, pastor, como nós já tínhamos combinado, o senhor vai ministrar a palavra? Eu falei: não, deixa o pastor ministrar, ele quase não vem aqui, não tem tempo. Dá oportunidade para ele pregar aí nessa cerimônia de batismo. E o pastor Azemar pregou. E o pastor Azemar pregou uma palavra, e ele falou exatamente, através da vida dele, Deus falou com o irmão que estava ali. Mas claramente, exatamente a vida do irmão, que eu conheço, eu sei quem é, o que ele está vivendo e as suas dificuldades. E a questão toda é o seguinte: nós tínhamos lá em Ubá ontem 4 irmãos para batizar. Mas nós havíamos feito o curso de batismo, o Luciano e a sua equipe, com 5 irmãos. Mas um dos irmãos falou: pastor, eu não estou preparado. Falou para o Luciano, né? Falou: Luciano, eu não estou preparado, eu vou esperar mais um pouco. O Luciano, amém, irmão. Nada melhor do que a gente ter convicção em Deus e o Espírito falar conosco. E deixou. E na reunião o pastor Azemar falou sobre estar preparado para chegar-se a Deus. E ele pregou. E ali nós fomos fazer a cerimônia de batismo. O Luciano entrou na piscina e o Luciano foi batizar os irmãos. Batizou 1, batizou 2, batizou 3, batizou 4. E aí nós tínhamos encerrado a cerimônia. E o Luciano falou: irmãos, olha, eu quero agradecer a todos os irmãos, agora nós vamos ter uma comunhão juntos. E esse irmão levantou a mão e falou: peraí, eu quero dizer que tem um peixe ainda que está fora da água. Irmãos, muitos irmãos ali começaram a chorar. Por quê?
Porque eu havia falado, o pastor Azemar pregou, depois eu falei, que o batismo é a expressão da sua paixão pelo Senhor, de dizer, eu quero me aliançar a esse Deus. E ali aquele irmão dizendo, olha, eu escolhi agora, eu creio que essa é a vontade de Deus, eu quero me batizar. Aquele irmão começou a arrancar a carteira do bolso, tirou o celular do bolso, colocou ali em cima do balcão, e ele de roupa como estava, de calça, de camisa, tirou o tênis, tirou a meia. E aí nós ficamos olhando um para o outro, falou, e agora? E o Luciano chorando de emoção, alegria, os irmãos. O Sérgio lá dentro da piscina. Aí a Lena vem lá de dentro com uma bata novinha de batismo. Eu falei, como tem essa bata? Ela falou, pastor, o Luciano comprou o tecido, eu pedi para ele comprar, que eu fui costurar as batas. Falei para ele, compra X quantidade, porque dá para 4 batas. Ele comprou exatamente o que ela pediu, ela fez as 4 e sobrou tecido. Aí ela falou, amor, sobrou um tecido, o que eu faço? Ela falou, o que dá para fazer? Ela falou, dá para fazer outra bata. Ele falou, então faz. Faz porque isso é profético. Aí ela fez. E lá na hora o irmão decide batizar. E ela vem com a bata e diz, olha, ela estava já separada para você. E aquele irmão entra na água e se batiza. Todo mundo ali naquele momento chorando, tomado de emoção. Por quê? Porque aquele irmão entendeu quem é Cristo verdadeiro, pelo qual foi comprado. Sabe, aquilo ali mexeu muito comigo. E eu falei, meu Deus, nós precisamos ver isso no nosso meio. Pessoas que dizem, olha, não estou aí para nada desse mundo, eu estou para isso aqui, ó. Esse Deus que fez isso na minha vida, Ele mudou a minha vida. Eu preciso fazer esse compromisso público com Ele. E ali foi batizado esse irmão. E hoje de manhã eu estava lembrando disso. Hoje à noite, agora às 18 horas, tem culto lá em Ubá. Esse irmão vai ceiar. Por que ele vai? Porque ontem ele disse, esse Deus, eu quero me comprometer com Ele. Eu quero me aliançar plenamente com Ele. Mas é interessante que mais do que esse momento, né? Fecha parênteses dessa história de lá. Sobre isso que eu li para você aqui hoje. Eu quero falar 2 coisas que estão nesse texto aqui de Gênesis capítulo 3. Não é essencialmente tudo o que eu quero falar para você hoje, mas eu quero começar falando sobre isso. Gênesis capítulo 3 nós lemos, e você já conhece muito bem, que foi o pecado de Adão e Eva ao comer do fruto. Mas é interessante que Deus chega para conversar com Adão e fala, Adão, cadê você? A Bíblia relata que Adão se esconde com medo do Senhor, porque o Senhor falou que se ele comesse, ele ia fazer o que com ele? E aconteceu o que com Adão? Ele ia morrer. Então Adão falou, eu comi e não morri, agora Deus vem para me matar. Por isso Adão se esconde. E Deus fala, Adão, cadê você, filho? Ele fala, Senhor, eu estou aqui. Ele fala, por que você se escondeu? Porque eu estou nu, fiquei com vergonha. Aí Deus fala para ele, como é que você sabe que você está nu? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus está cansado de saber que ele comeu, irmãos. Deus é onisciente, amém, irmão? Sabe de todas as coisas. E aí Deus sabia, mas Deus pergunta a Adão, você comeu? O que Adão fala, irmãos? Ó Senhor, na verdade, a mulher que tu me destes como esposa, ela me deu. Aí o Senhor fala, então tá, então vamos conversar com a Eva. Eva, minha querida, onde você está? Estou aqui, Senhor. Você comeu do fruto da árvore? Senhor, na verdade, a serpente que o Senhor deixou entrar no jardim é que me deu o fruto e eu acabei comendo. Em resumo, irmãos, de quem que é a culpa, segundo Adão e Eva? De quem que é a culpa? De Deus. Foi Deus que me deu a mulher. Foi Deus que deixou a serpente entrar. Foi Deus que não me impediu de conversar com a serpente. Foi Deus. E aí você tem uma cerimônia como essa de hoje, de celebração da ceia, e muitas pessoas vêm
o sacrifício de Jesus, coitadinho dele, foi Deus que fez com que Jesus morresse nessa cruz, que sofresse todas essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, o sacrifício de Jesus é para que eu e você possamos desfrutar de uma vida eterna nele, no nome de Jesus, amém? Agora, volte aqui comigo no texto. Deus então faz o que com Adão e Eva? Adão e Eva agora se vê nu. Deus vai lá, mata um animal, um carneiro, pega as suas peles e faz vestes para Adão e Eva. Por quê? Porque a partir daquele momento, Adão e Eva agora estão se vendo nus. Então eles estão com vergonha. Deus mata o cordeiro e faz para eles vestes. A veste que Deus fez serviu para quê, meus irmãos? Para cobrir a nudez. A nudez, ela foi exposta por causa do quê? Do pecado cometido por Adão e Eva. Quantos estão comigo nisso? Preste atenção. Então, por conta do pecado, expôs-se agora a nudez de Adão e Eva. E agora eles estão expostos ali nus. E Deus então sacrifica um animal, faz as roupas, as vestes, com as peles desse animal e cobre a nudez daqueles dois. Para quê, pastor? Para que eles possam continuar ali, caminhando, se relacionando, mas sem mais vergonha, sem mais timidez. E eu quero falar com você nessa manhã, e no culto da noite também, sobre o valor do corpo e do sangue de Jesus. Diga, há um valor no corpo e no sangue do Senhor. Sabe, um valor não é simplesmente um valor de uma cerimônia que vai ser diferente, de uma cerimônia que vai ser feita de uma forma diferente, de uma cerimônia onde as crianças participam juntas, então nós fazemos a cerimônia diferente. É mais do que isso. Eu estou falando para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, de um valor que há em fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Há um valor em você participar disso. Eu quero fazer hoje, nessa manhã e nessa noite, um paralelo entre a velha aliança e a nova aliança. Velho Testamento, Novo Testamento. Nós sabemos muito bem que o Novo Testamento, ele é o espelho, o reflexo das coisas do velho, amém? Então, todas as coisas que estão ali no velho são um cumprimento no novo, são a realização no novo, são o espelho daquilo que está no velho. Portanto, eu quero caminhar com você aqui pelo Velho Testamento, para que cheguemos ao novo, e que você compreenda claramente hoje, no final dessa reunião, você que já é batizado numa igreja evangélica, você ao pegar o cálice, ao pegar o seu pão, você vai pegar com esse entendimento no nome de Jesus, do valor que há no corpo e no sangue do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, verso 5, vamos ler. Aqui em Levítico capítulo 1, nós temos as ordenanças dos sacrifícios ou dos holocaustos. Verso 5, todos acharam, amém? Verso 4 diz: porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue
e as espargirão ou espergirão, derramarão o sangue em redor, sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Isso aqui Deus dando orientação a Arão, sumo sacerdote da tribo de Israel, de como deveriam ser feitos os sacrifícios. E aqui Deus orienta Arão: Arão, vai chegar para você um sacrifício, um animal. Esse animal tem que ser perfeito, Arão. Você vai olhar para esse animal, analisar esse animal, ver se ele está perfeito, sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de deformidades. Coloque a mão sobre a cabeça desse animal, e então você vai imolar esse animal, você vai sacrificar esse animal. E todo o sangue que for derramado, que for tirado desse animal, você vai aspergir em volta do local onde é colocado o sangue para aspersão do pecado. E você vai aspergir sobre cada chifre ali que está nessa bacia. E aí sim, o Senhor disse aqui para Arão: esse sacrifício que foi recebido, esse sangue que foi derramado, fará expiação do pecado daquele que trouxe o cordeiro, daquele que trouxe o sacrifício. A partir desse momento o pecado está cancelado, Arão. Então presta atenção. Aqui o Senhor está dizendo: o sangue desses animais perfeitos, sem mácula, tem muito poder. Arão, você vai receber o sangue, você vai receber o animal, e do animal você tira o sangue para sacrificar. E esse sangue, Arão, vai perdoar os pecados, vai cancelar os pecados. Uma vez por ano, você apresenta o sacrifício de todos aqueles que trouxeram a você diante de mim. Era assim que funcionava o exercício do sumo sacerdote. Vamos um pouco adiante, verso 11. E o imolará ao lado do altar, que dá para o norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue em redor sobre o altar. Vai no capítulo 3, verso 2. Se a oferta de alguém, verso 1, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado vacum, seja macho ou fêmea, ofereça lá sem defeito diante do Senhor. Diga: sem defeito diante do Senhor. Amém? Aí o Senhor diz a Arão: Arão, põe a mão sobre a cabeça da sua oferta, e aí imolará a porta da tenda da revelação. Ou seja, cortará o seu pescoço. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Esse aqui é o sangue que era derramado na velha aliança desses animais, para fazer expiação dos pecados. Todos chegavam com animais perfeitos para sacrificar, para fazer expiação dos seus pecados. E aqui nós temos mais um exemplo de um sangue que é poderoso para livrar você, querido, de todo mal. Diga: o sangue do Senhor tem poder. Agora, esse sangue aqui era sangue do Senhor Jesus? Sim ou não? Sangue de quê? De animais. De animais oferecidos como sacrifício perfeito. A 10ª praga que o Senhor envia para o Egito é a morte dos primogênitos. Os irmãos se lembram disso, amém? Principalmente as crianças no culto Kids, as 10 pragas do Egito. Sabem tudo. Seminário, né? Abre a sua Bíblia comigo aí em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Volta um capítulo aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, verso 7.
Nós sabemos muito bem que o Senhor envia as 10 pragas ao Egito. E na 10ª praga, para libertar o povo hebreu, né, da escravidão de Faraó, você sabe muito bem a história. E aí nesse último momento, o Senhor fala algo com eles. Presta atenção aqui no capítulo 12, verso 7. Tomarão do sangue do animal que foi separado para sacrifício, e pô-lo-ão em ambos os umbrais, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Nesse dia aqui, o Senhor diz para Moisés, para que Moisés fale com o povo. Moisés diga: olha, Moisés, fala para o povo sacrificar um animal, um cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, porque aonde passar a morte e tiver aquele sangue no umbral, não vai tocar ali. A morte não vai entrar ali, porque aquele sangue vai guardar. Amém? Diga: há poder nesse sangue. O Senhor disse ali: passa, porque ao ver, esse sangue vai te guardar, vai guardar esse povo, nada vai tocar. Mas ali não era o sangue de Jesus, ali era o sangue de animal sacrificado. Mas um animal que o Senhor Deus determinou, sacrifica ele, passa o sangue, porque eu vou guardar. Por causa desse sangue passado, eu vou guardar. Há um poder no sangue, queridos. Há um poder nesse sangue determinado por Deus. E hoje eu e você vamos tomar da ceia, tomar do cálice. E esse cálice, ele não representa o sangue de animais sacrificados, sem mácula, sem falhas, sem erros, mas o sangue do Filho unigênito de Deus. É isso que você vai fazer hoje. É isso que você veio aqui participar. É dessa mesa que você faz parte. Lá em Êxodo, lá em Levítico ainda, volta lá em Levítico, capítulo 3. Verso 6. Vamos falar um pouco do corpo. Levítico capítulo 3, verso 6. Quantos acharam aí? Digam amém. Glória a Deus. Aleluia. 3 verso 6. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Diga comigo: sem defeito. O Senhor está dizendo aqui mais uma vez para Arão: Arão, todo mundo que quiser trazer esse tipo de oferta, de sacrifício, de gado miúdo, você vai receber. Mas deixa eu te falar uma coisa, Arão: não pode ter defeito. Não pode ter falhas, Arão. Quando você receber esse animal, em outras palavras, Deus está dizendo: analisa bem esse animal, olha bem para ele, veja se não tem nada de errado com ele, Arão. Veja se está tudo certo com esse animal. Abre comigo ainda, vai um pouco à frente aí em Números capítulo 6. Eu preciso caminhar com você hoje pela palavra, amém? Hoje nós vamos nos deleitar nesse alimento sólido e maravilhoso que é a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa nessa manhã. Números capítulo 6, verso 17. Mais uma oferta de animal. O Senhor diz aqui para Arão: olha, também oferecerá o carneiro
em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto de pães asmos e as respectivas ofertas de cereais e de libação. Aqui, um pouco antes, no verso 16, o Senhor diz assim: e o sacerdote os apresentará perante o Senhor, e oferecerá a oferta pelo pecado e o holocausto. Esse animal que vai vir, ele vai ser uma oferta para tirar o pecado. Mas ele tem que ser um animal perfeito, um animal sem falhas. Vamos aqui mais um texto, 1 Samuel capítulo 1, vai um pouco à frente aí na sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 8, verso 23. 1 Samuel 8, 23. 22, perdão. Primeiro Samuel, capítulo 8, ok? Eu anotei errado essa referência, irmão. Só um minutinho. 1 Samuel, capítulo 1. Eu que falei errado aqui, perdão. Capítulo 1, verso 21. Agora sim. 1 Samuel 1, 21. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, diga comigo, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Deixa eu te falar uma coisa. Mensalmente, por isso nós reunimos a nossa casa para celebrarmos ao Senhor. Mensalmente, nós nos reunimos nesse lugar para celebrarmos ao Senhor, para sentarmos à mesa e desfrutarmos do Senhor. Aqui, Eucana, um sacerdote que nós sabemos que depois, não era um dos melhores, mas aqui ele vai subir para oferecer sacrifício anual. Mas ele não vai sozinho, ele vai com a sua casa, ele vai com a sua família, porque todos devem participar da mesa do Senhor, amém? A sua casa é casa de servitude a Deus, é casa de favor de Deus, é casa da bênção do Senhor, amém, irmãos? Você está aqui para celebrar ao Senhor dos Senhores, para bendizer o nome dele nessa manhã. E agora sim, vamos para 1 Reis, que foi onde eu me confundi para os irmãos. 1 Reis capítulo 8. 1 Reis capítulo 8. Um dos maiores sacrifícios oferecidos ao Senhor, feito por Salomão. Primeiro Reis 8:62. Então o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Ora, Salomão deu, diga Salomão deu, para sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, diga que ofereceu ao Senhor. Preste atenção, 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Salomão havia reconstruído o templo que Davi seu pai havia planejado. E aqui Salomão termina de construir o templo. Salomão vai fazer agora uma oferta de consagração desse templo. E olha o que Salomão traz. O rei de Israel oferece então 22.000 cabeças de boi.
Meu Deus do céu. 120 mil ovelhas. Imagina o tamanho do sacrifício que não foi oferecido nesse dia. Uma quantidade imensa de gado, de boi, uma quantidade imensa de ovelhas sendo sacrificadas para ser oferecida como dedicação àquele templo que foi reconstruído naquele momento. Sacrifício, diga comigo, sacrifícios. Sacrifícios, irmãos, que muitas pessoas hoje ainda querem oferecer ao Senhor. Eu quero jejuar, eu quero ficar 40 dias tomando água e comendo pão, porque o meu sacrifício vai tocar a Deus. O seu jejum não toca a Deus, querido. O seu jejum te faz mais sensível à voz de Deus, porque o quanto Deus podia ser tocado, Ele já foi por Jesus Cristo na cruz. Não precisa do seu jejum, do seu sacrifício, para deixar Deus mais comovido com você, mais envolto para a sua vida, mais dedicado para você. A Bíblia diz que Ele te amou primeiro. Primeiro Ele te amou. Você e eu éramos inimigos de Deus, e Ele já entregou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Muito antes de você pensar e sonhar. Pastor, eu ofereço sacrifícios a Deus. É disso que eu quero terminar com você hoje. E nós vamos caminhar para você entender isso. Esse sacrifício já foi oferecido de forma perfeita, de forma real, e de forma a ser realizada sem necessidade de outro. Pastor, então não vou jejuar mais. Você vai jejuar, querido, porque como aquele irmão ontem que desceu as águas, você vai jejuar para dizer: Senhor, o meu amor está em primeiro lugar no Senhor. Eu estou jejuando porque eu quero buscar em primeiro lugar o Senhor. Eu quero ter mais tempo para estar com o Senhor, para orar, para buscar do Senhor, para ler a Tua palavra, para estar mais próximo do Senhor, para fazer com que a minha carne esteja cada vez mais mortificada, para que o meu espírito esteja manifesto. Presença do Senhor, sensibilidade com a Tua voz, com a direção do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Salomão oferece aqui um grande sacrifício. E aqui eu quero passar um vídeo para os irmãos, amém? Aquele primeiro. Se puder apagar a luz lá para mim, Isabel, por favor. Que é justamente essa apresentação de um sacrifício. Preste atenção nisso. Quero mostrar para você aqui onde o sacerdote, como Arão, recebia aqui esse sacrifício. Se acha lá, né? Amém. Aleluia. Isso. Aí. Então vem a pessoa que vai trazendo aquele animal para ser apresentado. Para aí um pouquinho, por favor, Pamela. Aquilo que eu falei para você. O sacerdote, ele está fazendo o que aqui? Ele está olhando o animal, no caso a ovelha, que foi trazido para sacrifício, amém? Por que ele está olhando para o animal? Porque é o animal que precisa ser perfeito. O animal é que tem que ser perfeito, sem falhas, sem erros, sem nenhum tipo de defeito. Continua aí, Pamela. Então o sacerdote analisa todo o animal. E depois que ele analisa esse animal, ele diz para a pessoa: ok, o seu sacrifício está aceito. A pessoa coloca a mão sobre o animal, para que o pecado seja agora colocado sobre esse animal perfeito. Olha só. E o pecado então agora está nesse animal. E a partir desse momento, todo o pecado que havia transferido para aquele sacrifício, agora a pessoa está purificada e esse animal vai ser sacrificado. Para quê? Para fazer expiação dos pecados, que agora foram transferidos. E o sangue é aspergido nesse local, daquele animal,
que foi oferecido como sacrifício. Só até aí tá bom. O próximo vai precisar do áudio, amém? Vamos continuar aqui, falando agora de um outro sacrifício. E eu queria que você abrisse comigo, no Evangelho de João, capítulo 6. Quantos estão comigo nessa manhã? João capítulo 6. Verso 53. João, capítulo 6, verso 53. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Diga comigo assim: se não beberdes do sangue do Filho do homem, se não comerdes da carne do Filho do homem, diga, não tereis vida em vós mesmos. Verso 54, o Senhor diz: quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Porque a minha carne verdadeiramente e é minha comida, e o meu sangue verdadeiramente é minha bebida. Verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Aleluia. O Senhor está dizendo: tendes necessidade de participar da mesa do Senhor, tendes necessidade de beber do sangue, tendes necessidade de comer do corpo. Para quê, pastor? Porque quem participa, diz o Senhor, tem a vida eterna. Quem participa, ele vai estar nele e ele no Senhor. Diga amém. Agora, abre a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 12. Verso 11, vamos ler. Mas Cristo, 9:11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, diga comigo, não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Diga, mas por seu próprio sangue. Só até aí. Entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Verso 14. Quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Capítulo 10, verso 19. Vai no 10, 19, por favor. Tendo ousadia, pois, irmãos, para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Diga, pelo sangue de Jesus, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Na velha aliança, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Você viu ali o vídeo onde
as pessoas vinham trazendo o seu animal para ser sacrificado, e eles entravam ali no lugar do tabernáculo chamado átrio, que era um pátio aberto, onde os sacerdotes recebiam ali o sacrifício das pessoas. E ao receber o sacrifício, era sacrificado, aspergido o sangue, fazia expiação ali, e depois entrava no lugar santo, e depois no Santo dos Santos. Mas no lugar santo entrava apenas os sacerdotes e o sumo sacerdote. E no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, onde a presença de Deus era manifesta ali naquele lugar, para receber ali, as pessoas receberam perdão através da vida do sumo sacerdote. Ali naquele lugar tinha a Arca da Aliança, onde estava ali a vara de Arão, os 10 mandamentos e o maná. E ali naquele lugar, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer essa expiação, para fazer esse clamor: perdoa o pecado desse povo, Senhor. Mas aqui diz que pelo sangue de Jesus Cristo, Ele te deu acesso, querido, a esse santíssimo lugar, onde você pode ouvir a voz do Senhor, onde você possa ter intimidade com o Senhor, não uma vez por ano, mas todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, você pode ter acesso a esse Deus. Ainda no verso 20 de Hebreus capítulo 13, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue do Senhor Jesus, querido, eu e você temos acesso completo ao Pai. Amém? E para nós encerrarmos, vai lá em Apocalipse, último capítulo da Bíblia, 22. Apocalipse 22, verso 14. Apocalipse 22, verso 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que tem as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu quero passar um outro vídeo com você nessa manhã. Você viu no Velho Testamento a apresentação do sacrifício, a transferência do pecado, o sacrifício do animal e o cancelamento daquele pecado que estava sobre a pessoa. E hoje, por meio de Jesus Cristo, pode colocar, Pama, nós temos isso para nós. Põe na tela inteira, por favor. Esse vídeo nós temos aqui crucificação de Jesus. Você sabe, Jesus ali na cruz, Jesus, nos ajuda. Vai dar certo.
Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e o disse: isso é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje, irmãos, eu quis mostrar algo para você nessa manhã. No Velho Testamento, na Velha Aliança, os animais perfeitos eram levados diante do sacerdote, e o pecado que estava sobre a pessoa era transferido para aquele animal, e a morte, o sacrifício daquele animal, o seu corpo, o seu sangue, fazia a expiação dos pecados daquela pessoa. Jesus, aquele dia na cruz, como um sacrifício perfeito enviado do Pai, como Filho unigênito, colocado naquela cruz, aquele corpo pregado naquela cruz, como sacrifício perfeito diante de Deus. Todo pecado, toda condenação, toda acusação, todo mal que havia, vem sobre ele. Por isso a Bíblia diz que por um momento pairou-se as trevas sobre a terra, porque o pecado, a maldade, tudo aquilo que estava sobre nós, agora é transferido para ele. E o Senhor ali, naquela cruz, com o teu sangue derramado e o teu corpo em sacrifício, ele diz ao Pai: está consumado, está terminado. Todo pecado que pudesse haver está cancelado agora no nome do Senhor Jesus. Todo mal que havia está levado sobre mim agora. Toda doença que havia está levado sobre mim agora. As nossas servas vão distribuir os elementos da ceia. Você que já é batizado, como eu disse no início, numa igreja evangélica, pegue esse cálice e esse pão. Fique com você. Nós vamos receber esse cálice. E eu quero que você, pode distribuir, as irmãs podem sair para distribuir. Pode entregar para cada pessoa. Pegue com as servas. Ao pegar esse cálice, meu irmão, minha irmã, quero que você entenda algo nessa manhã. Enquanto nós distribuímos, irmãos, podem ministrar ao Senhor. Brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pegue o seu cálice, o seu pão, Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. todos que nós receberam. Se você não recebeu, levante a sua mão para que um dos servos leve. Tem irmãos aqui do meu lado direito. Amém?
Irmãos aqui do lado direito, lá no fundo. Amém, as irmãs. Permaneça com a sua mão levantada para que as irmãs possam ver, por favor. Amém. Precisa de mais gente aqui do lado direito. Meu lado direito aqui. Amém. Glória a Deus. Pegue o seu cálice e o seu pão. Queria que você, com o seu cálice nas mãos e o seu pão, você entendesse de algo nessa manhã, tivesse uma compreensão clara de algo nessa manhã. Existe um sacrifício perfeito que já foi realizado, querido, que se chama Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali onde Ele foi sacrificado, onde Ele foi apresentado diante de Deus como esse sacrifício vivo. Só que não há necessidade de nenhum mais sacrifício, porque o sacrifício que fazia a expiação dos pecados, que recebia o pecado através de animais, ele foi agora por meio da vida de Jesus. E quando você toma desse cálice, quando você come desse pão, você não está apenas comendo um pão e tomando um vinho ou um suco de uva, que representa o corpo e o sangue. Você está recebendo vida de Deus, você está recebendo alimento, você está recebendo cura, você está recebendo restauração, você está recebendo a vida que está nele. Um sacrifício perfeito foi apresentado diante do Pai. E hoje, algo que só o sumo sacerdote tinha privilégio de chegar diante do Pai, você tem acesso direto, completo, e mais do que isso, você faz parte do corpo e do sangue dele. Você pode tomar e comer dele. Você desfruta dessa vida eterna, desse amor eterno. E ao beber desse cálice hoje, ao comer desse pão, querido, tenha entendimento de algo. Esse corpo, ele te cura de toda enfermidade. Esse corpo não é simplesmente um pão, mas é o corpo do Senhor que foi naquela cruz, pregado, açoitado, humilhado, para te dar vida. Mas não qualquer vida, uma vida em abundância. Ele levou sobre ele todo o pecado, toda a condenação, toda a doença, toda a acusação, sobre ele naquele corpo. E hoje você pode comer dessa vida, desse alimento de vida. Ao beber desse cálice, você bebe do cálice da aliança eterna com o Senhor. Ao beber desse cálice, tem a revelação de que a vida está em vós, por meio dele, porque nem mesmo a morte pode o vencê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje à destra do Pai ele está intercedendo por mim e por você. E ao tomar desse cálice, querido, você tem um pacto de aliança, por uma aliança eterna com esse Deus que derramou esse sangue perfeito, sem mácula, sem falhas. Ele é esse Deus pelo qual nós servimos. Quem pode dizer amém? E como você está de pé, eu quero encerrar nessa manhã. Antes de nós tomarmos o cálice, eu quero passar um último vídeo para nós. Nós vamos passar um último vídeo. Você com esse cálice na mão,